Olá, está começando a partir de agora mais um Central do Esporte aqui pela TV Unifra, pelo canal 15 da NET. Muito obrigado para você também que neste momento já acessou o nosso canal no YouTube, o Unifra Online, e passa a acompanhar a partir de agora também o programa pela internet. No programa de hoje a gente tem aqui o professor Gilson Piber, professor, doutor, mestre em comunicação. Você vai escolher aí de casa como a gente vai chamar ele aqui, mas eu vou chamar ele de professor. Tudo certo, professor? Em final da carreira. Não, que nada, início de carreira, professor. Menos. Tudo certo? Mas melhor impossível. Ótimo, Até ótimo. a chegada do frio tá legal. Perfeito, ótimo. E a gente está recebendo aqui no estúdio também a Lisete Freles, ex-presidente do Rio Grandense. Ela que é especialista em gestão esportiva e está lançando um livro na Feira do Livro de Santa Maria. Tudo bom, Lisete? Tudo ótimo. Estou no meio das feras aqui hoje, né? Então, estou lisonjeada por estar aqui, porque do lado do professor aqui fica complicado, né? Não é fácil, né, Lisete? Não é fácil. Não dá para falar bobagem hoje aqui não, né? Não. Olha só, você com certeza também já deve estar notando a falta do José Quintana Júnior aqui ao meu lado, ele que também participa de todos os programas do Central do Esporte. E hoje, a amigdalite desfalcou o Quintana da nossa equipe, ele está com um problema na garganta, mas com certeza na próxima terça-feira ele vai estar presente aqui com a gente para participar e desde já eu, o professor Gilson, a Lisete, desejamos melhoras ao José Quintana Júnior. Tá bom, Quintana? Grande abraço. Começamos então com o Central do Esporte de hoje, falando um pouquinho rapidamente, Gilson, de divisão de acesso, professor. E aí, será que dá para a dupla regional? Porque depois do que aconteceu no último fim de semana, o Inter de Santa Maria conseguiu um empate com o Brasil de Farroupilha. O Rio Grandense acabou vencendo em casa o São Gabriel. Eram dois jogos que, num primeiro momento, a gente não acreditava muito daqui a pouco num bom desempenho da dupla regional. Mas deu certo, o Inter de Santa Maria, apesar de ter empatado em casa, foi um bom negócio, porque o Santa Cruz não venceu na rodada. E neste momento, tanto um quanto o outro time ainda sonham em escapar desse fantasma aí do rebaixamento. Será que dá, professor? Enquanto a matemática, né, estiver junto da dupla regional, ainda é possível. Agora, a vida do Rio Grandense é mais complicada, né, até porque vai jogar em casa, né, nesta quarta-feira contra a equipe do Avenida, e na última rodada sai para jogar com o Pelotas. Pelotas que virtualmente está classificado. O Inter SM joga 2 partidas em casa, contra o Brasil, contra o São Gabriel na quinta-feira, e contra o Santa Cruz, que é inimigo direto na última rodada. É o confronto direto, talvez vai ser o grande jogo da rodada. Por enquanto, pela tabela, né, o Santa Cruz está ao alcance do Inter SM. Né, tem essa rodada do meio de semana. É uma recuperação, vamos dizer assim, da dupla regional. Mas a largada foi muito ruim, né, com os resultados ruins fora de casa, jogando na casa jogando sempre fora de do casa adversário. Também, né? E a ideia é que a matemática ainda é uma aliada, né, da dupla regional. Porém, tudo vai depender da rodada desse meio de semana. Professora, eu gostaria de complementar que o jogo não vai ser na quarta, vai ser na quinta. Passou para quinta? Quinta-feira. Rio Grandense? Rio Grandense. Eu olhei hoje de manhã na tabela da federação, estava quarta, eu até estranhei. Eu recebi hoje uma informação de quinta, não quinta-feira, posso quinta-feira, 13h30 da tarde, né? Isso, quinta-feira. É melhor, então. O Inter de Santa Maria que vai jogar à noite. No Isso, estádio à Presidente noite, Vargas, mas na também quinta-feira. na quinta-feira. Perfeito. Os dois são na quinta. Vamos aproveitar que a Lisete também está dando esse pitaco dela aí sobre a divisão de pitaco? acesso. A gente sabe que o coração dela é esmeraldino, já foi presidente lá do Rio Grandense e tudo mais. Agora, falando dos dois, Lisete, deixando aquela questão da paixão de lado, aproveitando o teu conhecimento enquanto gestora esportiva, será que dá para a dupla regional escapar desse rebaixamento aí? Sinceramente, deixa o coração de lado, deixa a emoção de maneira bem racional. Será que dá? De maneira bem racional, eu acho muito difícil. Pelo menos um deles, com certeza, eu acho que vai cair aí. Claro que a gente não gostaria que isso acontecesse, como o professor falou, matematicamente aí tem algumas chances, mas se a gente for fazer uma análise a fundo, a gente vê que é muito difícil. Então, assim, a gente vai ter que contar com os deuses e com todas as forças, com o torcedor, com a energia, com tudo, para que a gente possa não rebaixar. Porque é inacreditável, né, acontecer isso em Santa Maria. Então, a gente fica muito preocupada, né, porque eu fico muito preocupada. Gostaria que nenhum dos dois caísse, mas a situação nos leva a crer que nós estamos num caminho que pelo menos um deles vai cair, né. De forma direta, né?
de forma direta. E ainda o outro, talvez ainda no mata-mata ainda mais para 2 partidas, né? Então nós temos toda essa situação, né? E a última partida do Rio Grandense ainda fora de casa, né? Contra o Pelotas. Contra o Pelotas, que é um time, né, que vem bem. Então eu fico um pouco receosa quanto a essa questão. O que não pode acontecer, né, nessa rodada do meio de semana é a dupla Rio-Nau perder. Né, o Rio Grandense perdendo, né, ele fica com 8 pontos, e vai jogar a última rodada em Pelotas. O Inter SM perdendo, fica com 10 pontos. Se o Santa Cruz vencer, né? Santa Cruz joga, se não estou enganado, com o Brasil de Farroupilha no meio da semana, na quarta-feira. Esse jogo, em princípio, não teve o horário alterado. Em casa. E nos Plátanos, então Ele veja a importância. Iria a 15 pontos. Iria a 15 pontos e a dupla Rio-Nau ficaria restrita, um dos dois, a fugir do rebaixamento direto. Na verdade, professor, então, a dupla Rio-Nau tem que vencer nesse meio de semana. Para chegar viva na última. E torcer para que a equipe do Santa Cruz seja derrotada pelo Brasil de Farroupilha, para chegar na última rodada do Inter de Santa Maria, jogar com o Santa Cruz aqui e daqui a pouco até ajudar o Rio Grandense em caso de vitória, né? Porque daqui a pouco pode até acabar ajudando o Rio Grandense em caso de vitória. Porque o Rio Grandense ganhando iria a 11 pontos e buscaria uma vitória, talvez um empate, mas o saldo do Rio Grandense é muito ruim. São 19, né? Menos 19 o saldo, então fica complicado. É um saldo quase que inacreditável. O Rogério fala muito desse saldo. Não, negativo. eu fico impressionada. Quanto do Inter é menos 9, o do Rio Grandense é menos 19, né? Então a gente, vendo assim, é complicado, né, Rogério? Ela veio afiada pro programa, não vou falar mais. Muito afiada. Daqui a pouco eu vou trocar de lugar com ela. Não. Na verdade, é o que eu amo e que gosto de fazer, então eu acompanho, ainda mais na minha cidade, né? Exato. Desde quando, Lisete, essa paixão pelo futebol, esse gosto de acompanhar o futebol, de torcer para a dupla Rio-Nau, principalmente para o Rio Grandense, de daqui a pouco ir para Porto Alegre, torcer para alguma equipe da capital, torcer pela seleção brasileira? Desde quando esse gosto? Desde 6 anos de idade. Na verdade, como eu morava no interior, né? Não tinha luz elétrica e a gente trabalhava na roça. Eu saí da roça aos 18 anos, que depois isso tudo vocês vão ler no meu livro. A única coisa que eu tinha de lazer e divertimento lá que era o futebol. E o meu pai tinha um radinho de pilha. Nós trabalhávamos no fumo, à noite sortindo fumo, separando fumo, enfardando, enfim. E o único dia que o pai deixava escutar o rádio era o dia do jogo do Grêmio. E aí a Lisete ficava sentadinha do lado lá, sabia toda a escalação, sabia tudo. E sempre muito moleca, né? Então eu gostava de jogar bola com os guris, jogava futebol. E nos domingos eu ia para o Ipiranga de linha 17 de junho, que era um time de várzea lá do meu interior. Interior de Venezuela. Isso, interior, E aí, nos intervalos, eu juntava as garrafinhas de grapete para poder juntar o meu ingresso, para poder ir de caminhão no outro jogo, que na época a gente ia de caminhão. Então, assistia o jogo, intervalo, eu juntava. Cada engradado de grapete, eu ganhava um dinheirinho. Esse eu juntava para mim e eu lá no outro jogo. E depois fui começando a acompanhar o Guarani de Venâncio, que eu também amo, torço também, né? Que já está classificado. Que já está classificado, tenho contato com eles quase que diariamente, né? Nasci lá. É o líder do Grupo A, o Guarani de Venâncio. Sim. Hoje eu até estava conversando ainda com o Luiz Paulo Assmann, com o Marasca, são meus amigos pessoais, né? E fora isso, então, sempre foi aquela paixão. Aí quando eu vim a Santa Maria, aquela paixão natural, aquela história que a gente até acaba dizendo, é Inter, né? Acabei conhecendo o Rio Grandense, me apaixonei e comecei a frequentar, né? E foi daí que... Mas isso já vinha vindo desde a minha infância, só que agora veio para ficar, né? Então, acho que achei o que realmente, assim, que me faz pulsar, que me faz dar aquela energia, aquela vontade, sabe? O futebol, para mim, é tudo hoje. Que legal, que bacana essa história, né, professor? Sim, é uma história bonita, né? De uma mulher do interior, né? De origem humilde, que gosta do futebol, vai avançando, né? Estuda, se profissionaliza e mantém aquele gosto do futebol com essa experiência que depois a gente vai ampliar, né? Sobre Vamos deixar o pessoal comando curioso. Do Rio Grandense. Que livro será esse que a Lisete está lançando na Feira do Livro de Santa Maria? Na verdade, eu fico assim, eu estou muito feliz. Esse final de semana eu disse assim, eu chorei, eu ri, eu estava feliz demais por tudo que está acontecendo, assim. O Rio Grandense, na verdade, eu fiz uma faculdade de 1 ano
4 anos em um. E, na verdade, foi além fronteiras. Eu não sei se vocês chegaram a ver esse final de semana, um jornalista de São Paulo me comparou com a Anita Garibaldi do futebol brasileiro. Eu disse, epa, o que é isso? Mas, na verdade, que realmente eu faço com paixão, né? Eu amo o Rio Grandense, todos os times que eu faço um trabalho, é com paixão mesmo, né? Então, a Anita Garibaldi foi a companheira do Giuseppe Garibaldi na Revolução Farroupilha, né? Então, dá para ter uma ideia, né? Do quão é importante e do quão, de certa forma, é digna até, de certa forma, a comparação, né? Porque a gente sabe do trabalho da Lisete nos bastidores, principalmente no Rio Grandense, né? Ela também já trabalhou nessa parte de gestão esportiva em clubes aqui de Santa Maria, em outros clubes também, mas no Rio Grandense foi, digamos assim, um trabalho que impulsionou mesmo, né? Que levou o nome da Lisete para o resto do Brasil. Agora, eu não quero fugir muito desse assunto, embora ele seja bastante pertinente para a gente em relação à divisão de acesso. Agora, Lisete, deixa eu aproveitar o fato de que você está falando sobre esse gosto do futebol, está falando do Rio Grandense e tudo mais. O professor Gilson Piber acabou de fazer uma referência, enfim, né, de dar uma descrição. Você veio do interior, você era, né, é uma mulher, acompanhava jogos de futebol que por muitos anos a gente viu o futebol era um esporte extremamente machista ou fazia-se de conta que não existia um certo preconceito em relação à mulher. Em algum momento você sentiu esse preconceito, esse desdém talvez pelo fato de você ser mulher enquanto você estava lá no Rio Grandense? Sim, com certeza. Não em relação aos atletas, em relação aos torcedores, mas em relação a pessoas que já estavam há mais tempo lá dentro do clube, pessoas que já foram presidentes, ex-presidentes, enfim. Porque, na verdade, o que acontece? Quando as coisas começam a mudar, a mudança ela gera um certo desconforto. E a Lisete chegou com ideias novas, com uma garra, com vontade de fazer uma série de coisas novas, de implantar coisas novas. E isso começou a incomodar um pouco, né? Então, acho que isso foi uma das coisas que incomodaram. Quanto aos atletas, não. Os atletas, eu não deixei de ir a nenhum jogo enquanto presidente. Eu fui a todos os jogos. Eu entrava todos os jogos no início e no final, no vestiário. Fazia selfie com os atletas no ônibus, conversava com eles, confraternizava com eles quando tinha que confraternizar. Às terças-feiras à noite a gente tinha um culto, todas as terças eu participava do culto com eles, né? Então, assim, ó, quanto a isso, não. E quanto ao torcedor, também era uma vibração. As pessoas, até hoje, eu acho muito engraçado, essa semana eu estive numa outra emissora de TV, e eu cheguei e a pessoa, e aí, presidente? Ainda ficou aquele vínculo do presidente. Sim. Mas a maior dificuldade foi em relação às pessoas mais antigas, porque elas já tinham uma forma de trabalho. Então, assim, a Lisete chega lá e quer implantar um planejamento financeiro, um novo controle de sócios, uma série de coisas. Eu estou habituada a um caderninho e daqui a pouco a Lisete diz, não, vamos botar no computador. E aí? Não, aqui sempre funcionou assim. Então, tem esse certo, é uma mulher, agora está aqui. E também, eu acho que pela facilidade que eu tive em relação à comunidade de Santa Maria, ao empresariado, que eu tenho que agradecer muito, que muito me apoiou, que nos deu, assim, um apoio enorme em termos de patrocínios, em termos de ajuda, né? Tudo isso foi muito importante. Eu acho que isso causou um pouquinho de incomodação. Vocês são homens, né? Vocês sabem que ainda existe aquela coisa da mulher estar um pouquinho abaixo, assim, da asa do homem, aquela coisa. Lá em casa, quem comanda as finanças é a minha mulher. Que legal! Parabéns, hein? Parabéns! Aí lá em casa, eu fico tranquilo. E lá em casa, por incrível que pareça, minha mulher gosta muito de futebol, a gente diverge e muito sobre esse assunto, cada um, digamos assim, cada um no seu sofá lá, né? Cada um no seu quadrado. Cada um no seu quadrado, mas lá em casa também. Eu acho que cada vez mais a mulher, ela tem esse espaço, eu acho que ela merece esse espaço, ela conquistou esse espaço. Eu acho que a mulher é mais organizada. Olha aí, por favor. É mais organizada, é mais detalhista e ela sabe fazer várias funções quase ao mesmo tempo. Eu, na verdade, o que aconteceu? Eu cheguei lá, organizei um organograma, aí eu organizei lá cada função, o que realmente faz o técnico, o que realmente faz o assistente técnico, o que cada um deveria fazer, por que tem diretoria, a diretoria sabe qual a função, se eu sou financeiro, qual a minha função enquanto eu sou financeiro?
E aí eu comecei, vamos informatizar os associados, vamos informatizar a parte financeira, que era num livrinho, fizemos a carteirinha aí com código de barras, e tudo isso começou, epa, Lisete, já não é para tanto, né? Então isso começou a incomodar um pouco, né? E aí eu tive que tomar uma decisão num determinado momento, ou eu realmente, depois eu vou falar no meu livro, eu só faço aquilo que me faz feliz. Eu acho que se eu estou num ambiente que eu vejo que não está me fazendo bem, na verdade a gente se retirar e deixar que as pessoas façam da forma delas. Só que te dá tristeza porque tu estudou, tu sabe que aquilo ali vai funcionar. E assim, eu comparo a trajetória do Riograndense o ano passado, não estou criticando ninguém, não estou. Mas assim, como a gente começou o ano passado e como começamos esse ano, né? Então, isso me dá uma certa tristeza, assim, de ver que foi dessa forma, né, que aconteceu. Que a situação chegou, isso na opinião da Lisete Freilich. Lisete, professor Gilson, hoje é 26 de abril, né? E hoje é dia do goleiro. Amado e odiado ao mesmo tempo. Dia do goleiro. E eu lembro aqui agora, um pouquinho antes da gente começar as gravações, você não consegue enxergar quem está atrás dessa câmera que está me mostrando agora para você, é o Márcio Santos, mas nessa outra, que não é essa que eu estou olhando agora, há uma terceira câmera ainda que vai mostrar, por exemplo, o professor Gilson Piber e a Lisete, está o Manuel Vicente. O Manuel Vicente diz, poxa, mas o José Quintana Júnior tinha que estar no programa hoje porque ele já foi goleiro e tudo mais. Olha, eu sei que ele foi atacante também, professor, em categorias de base, né? Parece, né? Talvez no handebol, ele disse que jogou handebol. Mas no gol? Daqui a pouco uma voz aqui pode me falar alguma coisa no ponto que eu estou usando aqui e de repente tira um pouco dessa minha dúvida. Eu admiro os goleiros, olha, e de handebol mais ainda. Uma voz me diz que parece que foi no Guri Bom de Bola, né, que o José Quintana Júnior foi goleiro, aí estourou o joelho, lá teve um problema no joelho, foi goleiro, enfim, tudo mais. Mas eu quero convidar vocês dois aqui também, para a gente dar uma olhada em alguns lances que a gente separou. Nós separamos três momentos, né, para o Central do Esporte de hoje, falando sobre o Dia do Goleiro. Ele é odiado, mas ele é herói também, e a gente vai mostrar alguns lances aqui de algumas defesas impressionantes, e eu acho que a gente tem que olhar elas para entender e para acreditar. Uma delas é bem familiar para a gente, olha só. Essa é na final da Copa do Mundo de 2010. Júlio César? Aliás, que isso? Iker Casillas, né? Que isso? Olha só o detalhe, com o pé direito, como ele consegue... Foi praticamente um gol da Espanha aí antecipado, né? Eu não lembro se já estava 1-0 esse jogo. Essa é uma outra defesa no campeonato europeu também. E é impressionante esse lance, né? Porque... A Espanha ganhou o título na prorrogação da Holanda, né? Em 2010. A bola bate. Esse lance aí também foi em categorias de base, Uruguai e Peru. Olha só, a bola vai entrar e o goleiro vai lá e tira a bola ligeiro. E aí o atacante volta e não consegue marcar o gol, hein? E ainda ganha o tiro de meta o goleiro. Olha lá, corre goleiro, corre. O Casillas que está no Porto, né, de Portugal, se não me engano, né? Fez carreira no Real Madrid. Essa defesa é sensacional. É incrível, Duas defesas, né? Muito corajoso o goleiro. Essa é do goleiro da seleção mexicana, no jogo América e Santos Laguna pelo Campeonato Mexicano. Olha, a bola vai literalmente Ochoa, no ângulo. Isso, Ochoa. vai no ângulo e ele defende. Bom goleiro também. Olha que endereço certo, hein? Nossa. Essa é uma defesa que rendeu o título mundial para o São Paulo. Rogério Ceni, de mão trocada ali com a mão esquerda, ó. Grande defesa também. Acaba segurando. Essa é uma defesa impressionante também que foi comparada logo a que vem na sequência. Esse é o Marcelo Groy, defende esse cabeceio do Fred na Arena do Grêmio. Importante essa defesa, né? Do Marcelo. Muito difícil. O Fred fez como manda o figurino, né? Cabeceia pro chão. Quica no chão, né? E essa defesa dele foi comparada com essa daí, ó, do Gordon Banks, do goleiro da Inglaterra. Copa de 70 no México. É tida como a principal ou uma das principais defesas, né, do futebol mundial. É o Central do Esporte hoje homenageando o Dia do Goleiro, 26 de abril, com esses lances de todas as décadas do futebol. Essa aí rendeu a Copa do Brasil ao Corinthians, se não estou enganado. Libertadores, a voz, eu tenho uma voz na consciência aqui hoje que se eu falar alguma coisa errada, ela me ajuda. Libertadores, Souza, olha só. Vasco, a defesa do Cássio. E esse aí é o Rodolfo Rodrigues, lembra dele, professor Gilson? Lembro, uruguaio.
Esse jogo foi contra a Portuguesa na Vila Belmiro, um bombardeio da Portuguesa e ele fechando o gol, ó. E aí, quando não conseguiu tocar a bola ainda deu na trave. E essa é uma das defesas mais emblemáticas da história do futebol, olha só. Nossa, olha. René Guita, da Colômbia. Fantástico. Essa é outra defesa incrível também. Não recordo o nome do goleiro, mas de uma maneira incrível ele conseguiu salvar por 2 vezes. Ele salvou olha. com a cabeça, Com a cabeça. primeiro e depois espalmou. Ainda teve Depois espalmou ainda ali. reflexo para voltar. Aí nós temos mais uma. Esse era o Seaman. goleiro Seaman. Foi goleiro da seleção da Inglaterra, né? Inglaterra. Mas... Olha lá, não foi gol, ó. Ele tomou aquele gol do Ronaldo, né? Do Do Ronaldinho Ronaldinho, Gaúcho de na Copa, falta, né? de fora da área, mas fez essa grande defesa. Então essa é a primeira parte, digamos assim, da homenagem do Central do Esporte para o Dia do Goleiro comemorado em 26 de abril. E sabe por que é comemorado em 26 de abril e por que existe o Dia do Goleiro, professor Gilson? Vamos ver se confirma, mas eu acho que tem a ver com um personagem que atua aqui no Rio Grande do Sul. Por não? favor, fale então, vamos ver. Goleiro Manga, Acertou. do Internacional. Exatamente. Nascido em 1937, se não estou enganado, O fenômeno. e desde 1976, até como forma de homenagem para ele, Jogou no Inter e no final da carreira no Grêmio. no Grêmio, ele jogou também, acho que no Barcelona de Guayaquil, se não estou enganado, Botafogo, né? foi a Copa do Mundo. Tinha o apelido de Manguita, isso? Manguita. Em homenagem a E ele, tinha, então. tinha alguns dedos da mão tortos, né? Pelas boladas, as fraturas que não recuperavam totalmente, né? Legal, interessante. Olha só, o professor Gilson vai continuar aqui comigo, a Lisete Freilich também. Nós vamos fazer 1 minutinho de intervalo agora, para na sequência voltar e falar sobre o livro que a Lisete Freilich vai lançar aqui na Feira do Livro de Santa Maria. Não é endereço de e-mail, não, @praserfeliz. É um livro bem interessante, hein? 1 minutinho, a gente já está de volta. Sua família pode fazer parte da realeza. Ela se torna mais nobre quando decide compartilhar. Doar órgãos é um gesto que envolve toda a família. Família nobre é a família consciente. Comunique sobre suas intenções. Doar, um ato familiar. Campanha Doação de Órgãos. Por meio da educação, milhares de jovens colaboradores e pesquisadores compartilham suas experiências em um ambiente vivo, amparado na liberdade de pensar e criar. A comunidade universitária é um lugar em que o estudante pode desenvolver seu perfil próprio, enriquecendo assim o bem comum. Polo Nacional de Inovação por meio da Nanociência é referência em qualidade de ensino no Rio Grande do Sul. Centro Universitário Franciscano, uma universidade para suas aspirações. Central do Esporte de volta aqui pela TV Unifra, pelo canal 15 da NET. Muito obrigado para você também que nos acompanha pelo Unifra Online, o nosso canal do YouTube. Hoje com o professor Gilson Piber, também com a Lisete Freilich, que é especialista em... Deixa eu ler de novo aqui. É especialista em consultoria esportiva. Tá melhor assim, né? José Quintana Júnior não está aqui do meu lado por conta de uma amigdalite, já falei no primeiro bloco. Mas ele com certeza volta na próxima terça-feira. Desde já a gente deseja uma boa e pronta recuperação para ele. É uma pena, ele foi goleiro no Guri Bom de Bola e não está aqui hoje no programa que é especial Dia do Goleiro. Mas que nada, ele volta na próxima terça-feira, é o nosso desfalque hoje. Lisete, lançando um livro na Feira do Livro no próximo dia 6 de maio, aqui em Santa Maria, na Feira do Livro, @praserfeliz. Por favor, você mesmo, Lisete Freilich, por ela mesma, @praserfeliz, por quê? Esse é o livro. Esse é o livro, na verdade, o @praserfeliz quer dizer sobre o domínio da felicidade, né? Então, há cerca de 3 anos atrás, eu comecei a me questionar e
trabalhar o que me faria feliz. Tanto que o arroba para ser feliz eu também tenho tatuado no meu braço. É o meu mantra, é a minha forma de viver. Consegue mostrar para nós aí? Consigo. Vamos dar uma olhadinha lá, vó. Vamos ver se eu consigo. O Manuel Vicente vai tentar captar exatamente enquanto ela mostra. Mas pode prosseguir com a tua reflexão, É igual ao livro, né? O arroba para ser feliz. Esse arroba para ser feliz foi um momento que eu decidi da minha vida que eu iria fazer tudo que me fizesse feliz. E eu contaria essa história para inspirar as mulheres, os homens, os adolescentes, as outras pessoas a poder chegar aonde eu cheguei, tendo a minha história desde a minha infância, na roça, na lavoura, passando por dificuldades, comendo um iogurte aos 23 anos de idade, pegando meu primeiro ônibus já no vestibular para Pelotas, que foi foi assim, morrendo de medo, passei no meu primeiro vestibular, né? E nesse livro, na verdade, eu trago vivências, eu trago o que eu vivenciei, o que eu construí durante essa minha carreira, né? Então, além do Rio Grandense, ele tem histórias, aonde começou o meu amor pelo futebol, na minha infância, na minha adolescência, os caminhos que eu trilhei, os caminhos que eu abri para as mulheres, como sendo primeira superintendente do Avenida Tênis Clube, como sendo presidente do Rio Grandense Futebol Clube, né? Então, é um livro que ele é um livro para todos, é um livro para inspirar aquele jovem que está na dúvida, está com medo. Poxa, por que se a Lisete conseguiu, eu não posso conseguir? É um livro para aquele empresário ver que o futebol, ele tem muitas coisas que podem ser aproveitadas no mundo corporativo e que a gente não para pensar. Então, ele tem dicas para que as pessoas pensem, o futebol, o que eu posso tirar do futebol aqui para o meu mundo corporativo? Ele fala da minha experiência enquanto gestora, não só no futebol, mas em clubes, em empresas, em palestras que eu tenho feito aí pelo Brasil afora, né? Então, eu acho que é uma história leve, gostosa, e que eu acho que é essa a minha missão. Eu sempre tive claro que um dia a minha missão seria inspirar outras pessoas. Então, através desse livro, eu quero inspirar outras pessoas a conseguir chegar aonde eu cheguei e também as mulheres a que elas percebam assim, por que eu não posso ser juíza de futebol, por que eu não posso ser bandeirinha, por que eu não posso ser uma presidente, por que eu não posso? Eu posso tudo, basta eu querer, eu ter força de vontade, eu ter garra. Então, no livro tem muitas dicas para que as pessoas possam se inspirar também. Eu desbravo o impossível até que se torne possível. Essa é a principal frase do livro, é a principal dica que você deixa. O professor Gilson Piber está mostrando para a gente o livro. Esse é um lema que eu tenho comigo. Eu desbravo o impossível. Eu tenho certeza, todas as vezes que eu quero conseguir alguma coisa, que eu vou conseguir, né? Então, eu acho que é uma das frases fortes do livro, que dizem que a gente pode conseguir sim. E isso é muito bacana, porque o meu filho, comentando, o meu filho foi ler o livro e a gente fica com um pouco de receio quando as pessoas vão ler assim. Ontem ele me ligou chorando, emocionado, ele está no doutorado. Mãe, nossa, eu não imaginei que era tudo isso que tu estava escrevendo aqui, como eu estou orgulhoso, não sei o quê. Então, na verdade, é isso, assim, de tu poder contar essa tua história e mostrar, né, o que tu vivenciou, e tanto no futebol também, porque eu conto ali no livro quais foram os entraves que eu encontrei no futebol, quais foram os preconceitos, o que eu deixo de dica para as mulheres, que eu não vou dizer quais são agora, para os homens, como deve ser, na verdade, visto o futebol daqui para frente, né? Eu acho que nós tivemos, a partir do 7-1 aí, uma mudança de mentalidade, tivemos os problemas em relação à FIFA, a gente está tendo problemas em relação a impeachment, uma série de coisas que está acontecendo, mas também está na hora da gente olhar para o nosso futebol e fazer mudanças que são urgentes e necessárias, principalmente no futebol do interior, né? Principalmente. Tu trabalhas muito com essa questão da gestão esportiva, né? Se preparou para isso, estudou, teve essa vivência prática no Rio Grandense. E qual é o atraso, vou falar em atraso, né, da gestão esportiva nos clubes de futebol, principalmente no interior? Principalmente a falta de planejamento, a falta de organização. O que acontece hoje, e que eu ouvi essa semana já de um clube daqui, que eu fiquei muito triste,
Vai terminar, nós temos uma semana aí ainda, se a gente cair, a gente fecha e abre o ano que vem. Tá? Então, esse é um dos grandes problemas. Falta planejamento. Eu até sugeri para o nosso presidente Noveleto que eu acharia muito interessante que a federação fizesse um trabalho paralelo e que fornecesse essa consultoria para os clubes. Além desse valor que é 100 mil, que é um valor pequeno, mas que realmente fornecesse consultorias na área de gestão, na área financeira, né, para que os clubes pudessem, porque a maioria não sabe, a maioria tem um caderninho, a maioria, como é que eu faço captação de recurso, como é que eu faço um projeto? Hoje, o amadorismo, ele não tem espaço mais, a gente precisa ter as coisas estruturadas. Eu vou chegar e vou vender para o professor Gilson alguma coisa, tem que ser um ganha-ganha, ele vai querer ganhar alguma coisa e eu vou dar alguma coisa em troca. Então, tudo isso tem que mudar essa mentalidade. Eu acho que começa por aí. Ainda tem muita resistência à mudança no futebol. É uma resistência muito grande. Mas sempre a gente foi assim. Eu ouvi essa semana um comentário de um torcedor dizendo assim, eu não me importo se cair para a terceira, mas pelo menos eu sei que está jogando. Né? Então, eu acho que tem que mudar essa mentalidade, realmente oxigenar, colocar mais mulheres nas arquibancadas, fazer mais jovens. A ideia que eu tinha e que eu acho que é muito legal, a gente fazer uma escola de dirigentes, preparar esses jovens para ser dirigentes, professor. Daqui a pouco, de chegar num clube e poder ser dirigente de um clube. Hoje, quem é que assume o clube? Se nós formos fazer uma análise, que eu visitei todos os clubes do interior, a maioria é aquele empresário que ele tem dinheiro e ele administra bem a sua empresa. Ele tem o tempo para administrar a sua empresa. Sim. Mas quando chega no clube, ele não tem o tempo disponível, a disponibilidade de fazer aquele trabalho. Então acontece que as coisas vão levando, vai acontecendo e vai ficando de lado. E aí acaba que termina o futebol, enfia as contas embaixo da porta, reabre no próximo ano com um passivo trabalhista enorme, e aí acontece o que a gente está vendo aí em todo o estado, e não só no estado, fora do estado Você também. traz no livro uma seguinte situação, aliança entre preparo profissional, família, gestão, né? Mas aí eu lembro assim, e não são poucas as pessoas, Lisete, que muitas vezes comentam que muitas vezes você não consegue ter uma excelente vida profissional e manter uma vida familiar no mesmo nível. E o contrário também, você não consegue ter uma excelente vida familiar conciliando com uma vida profissional. Como é que você apontaria para a gente, a partir do livro, a partir de algum relato que você possa trazer no livro, esse meio da balança? Essa aliança. Ser um bom pai de família, uma mãe de família, e ao mesmo tempo ser um excelente profissional. Como faz isso? Eu acho que aí, a partir do momento que tu te organizar, porque assim, na maioria quem mais faz coisas é quem menos tem tempo. Então, assim, é a qualidade do teu relacionamento, não é a quantidade. Às vezes, o que se faz? A gente, a família tá lá, o futebol tá lá, o trabalho tá lá. Mas a gente tem formas, e no livro eu vou dar essas dicas para que a gente possa caminhar junto, para que a gente possa estar com a família, que a gente possa estar curtindo as coisas que a gente gosta e estar fazendo o trabalho que a gente gosta. Tudo flui. Porque a gente pode ver, se tu não está bem na tua vida pessoal, a tua vida profissional também não está bem, né? Então, eu acho que essa aliança, esse preparo, isso é importante, a gente poder estar bem com a família, bem com o trabalho, e aí tudo vai fluir. E essa é a minha dica, assim, que eu, um ano que eu fiquei lá no Rio Grandense, que eu chegava às 7h30 da manhã, eu saía meia-noite, 2 horas, não interessava. Mas quando eu estava com meus filhos, eu tinha qualidade de vida, qualidade de relacionamento, né? Então, eu acho que são coisas que têm que ser conversadas, e aí entra o diálogo, entra a troca, entra a energia, entra uma série de coisas que fazem com que a gente possa caminhar em harmonia. E tudo nessa vida tem que ter uma coisa chamada equilíbrio. Né? Então, eu acho que o equilíbrio ele é fundamental. Eu abro mão disso, mas em compensação eu consigo isso. Então, isso é fundamental. Será que ela traz alguma historinha para a gente, professor? Por favor, primeiro professor, a pergunta do professor. Como quebrar esse paradigma, né, no futebol? Né, um velho, do antigo, com o novo. Né, a novidade,
a evolução, vamos dizer assim, dentro dessa experiência prática que tu teves no Rio Grandense? Eu, na verdade, assim, ó, tem muito que fazer isso. Talvez, como essa foi a minha primeira experiência, se fosse hoje, eu diria para vocês, eu não sairia. Eu não sairia, ia dizer, eu vou até o final, porque eu acredito no meu projeto e eu sei aonde eu posso chegar. Então, a gente pode quebrar esse paradigma. O que acontece, na verdade, na época, era a minha primeira experiência como presidente, e em um determinado momento aquilo foi me incomodando, e eu disse, poxa, eu não estou aqui para isso, né? Mas eu digo para vocês, se fosse hoje, eu não sairia, eu ficaria até o final e eu concluiria o meu projeto, que para 2017 seria o que realmente eu tinha planejado, né? Mas acontece, né, na vida, são quebras de paradigmas aí, eu acho que mudanças, e eu sempre falo uma coisa, a gente tem que aprender uma coisa, as mudanças de rotas, elas são feitas diariamente. O professor aqui vai concordar comigo. Quando eu dava aula, a gente planejava, nas minhas primeiras consultorias, a gente planejava para 10 anos, 5 anos, 3 anos. Hoje, nós temos que mudar de rota, às vezes na semana, às vezes no dia. Isso não quer dizer que nós não tenhamos que ter o nosso planejamento, a nossa linha de ação, aonde eu quero chegar, em quanto tempo, como eu vou fazer. Mas daqui a pouco acontece um fato e eu preciso mudar. Epa, vamos mudar. Então, essa rota, ela pode ser mudada a qualquer momento, né, professor? Direciona o caminho, né? Aí tu vai ver o que realmente vai ser que tu possa fazer, que realmente te leve aquele caminho ao teu sucesso. Por exemplo, hoje, se fala tanto em crise, tanto em crise, mas cadê a criatividade das pessoas? E essa semana eu fui chamada por uma empresa para fazer um trabalho justamente em relação a isso. E eu cheguei lá, estavam todos desanimados, enfim, tinha uma meta para ser batida. E aí, nós queremos ver se tu é boa mesmo, nós vamos te dar uma meta X. No primeiro dia eu bati a meta. Então, assim, na verdade, não é isso, é o preparo, eu acho que é a credibilidade, é o teu conhecimento, é a vontade que tu tem de levantar de manhã e dizer, eu sou capaz, eu posso e eu vou fazer. Então, isso é fundamental. Em um dia eu bati minha meta. E aí eu brinquei com eles, né? Então, na verdade é isso. E aí todo mundo disse, nossa, Lisete, que legal, tu deu outro ânimo para isso daqui. É isso, a gente precisa enxergando as oportunidades. As pessoas não enxergam, muitas vezes, coisas que tu tá na tua frente, tu passou ali e viu. Hoje, por exemplo, um exemplo, que eu faço muita parte de marketing, eu passei na frente de uma loja que estava escrito assim, vamos nos mudar não sei para onde, tá? Eu peguei o telefone e liguei para ele e perguntei para ele, o senhor vai se mudar? É fulana de tal? Vou. E o senhor já fez alguma mídia para o senhor? Não, sabe que eu não pensei. A senhora pode vir aqui? Fui lá e fechei um baita contrato. Quer dizer, são coisas que as pessoas têm que estar atentas. Eu sempre digo, o bom funcionário ou o bom profissional é que está atento a tudo que está acontecendo à sua volta. E aí tu enxerga a oportunidade e... Lisete Freilich, especialista em consultoria esportiva, professor Gilson Pedro. Eu quero saber dela, já que ela tocou no assunto do Rio Grandense ali de novo e tudo mais, Lisete. Do que você mais se arrepende dessa passagem de um ano no Rio Grandense? Se é que existe um arrependimento. Você acabou de citar que você não sairia, você pediu para sair, você não quis mais continuar. Mas nesse período todo, o que você faria de uma maneira diferente da qual você acabou fazendo nesse período? Eu emendo. Qual é a crítica ouvida, né, que dói mais? A crítica... Para quem buscou fazer o melhor dentro das possibilidades. O que me doeu mais, na verdade, foi a questão de eu ter uma forma, um método de trabalho, por exemplo, em relação à prestação de contas, em uma série de coisas que eu costumo fazer. Eu não estou falando que não tem transparência, mas eu sou muito... eu sou assim, não é se é para ontem, eu estou fazendo hoje, eu não vou fazer amanhã. Então, eu sou muito rápida, né? Tanto é que, às vezes, as pessoas brincam, preciso de tantos colchões, aí eu ligava, já estavam os colchões chegando, né?
O que eu me arrependo realmente é de não ter ficado até o final. Eu me arrependo porque eu tenho certeza que o meu projeto, da forma que eu tinha construído junto com a minha diretoria, ele iria dar certo e nós íamos chegar à primeira divisão em 2017. Então, assim, isso foi um momento de muita pressão, né? Foi um momento de muita pressão de todos os lados que eu saí, mas se fosse hoje, eu não sairia. Tu sonhas em voltar a dirigir o Rio Grandense? Te passa pela cabeça isso? Olha, Ou é assunto encerrado? O Guarani de Venâncio me perguntou a mesma coisa essa semana. Elisete, tu não quer vir para Venâncio? Eu disse, olha, eu não sei, eu pretendo alçar voos maiores agora, né? Com a função do meu livro, eu tenho palestrado aí, estive aí há poucos dias no Museu do Futebol, estive no Maracanã, estive em Santa Catarina, na Confederação. A minha ideia é poder fazer um trabalho um pouco maior, abranger, ver se essas federações conseguem enxergar que elas precisam auxiliar os clubes de outra forma, não só através de um dinheirinho, mas ajudando, incentivando, mostrando que a gestão mudou, né? Agora, nunca se sabe o dia de amanhã, né? Então, a gente nunca pode dizer, dessa água eu não bebo. Inclusive, essa semana, várias pessoas me ligaram, Elisete, tem eleições aí, vamos pensar, né? Então, já estão se articulando. E eu falei assim, olha, por enquanto, eu não penso nisso, né? Embora eu amo muito o Rio Grandense. Mas, assim, o meu maior arrependimento é, naquele momento, ter saído. Tá aí, palavras da Lisete Freilich, especialista em consultoria esportiva. Para a gente encerrar esse segundo bloco do Central do Esporte, porque a gente vai continuar com a Lisete aqui, ela que está lançando o livro @para ser feliz, lançamento dia 6 de maio na Feira do Livro aqui em Santa Maria. Vamos chamar agora uns lances, porque hoje é dia do goleiro, 26 de abril, lances em que o goleiro tenta dar uma de atacante, de meio campo, de lateral, de zagueiro e sai driblando. Será que eles se dão bem mesmo? Olha só, professora Gilson Piber e também a Lisete. Vamos dar uma olhadinha nesses lances aí, tem uns lances incríveis, só vendo para acreditar mesmo, olha só. Se o goleiro perde uma bola dessas, olha esse lance, olha o abuso dentro da pequena área, da área grande, na marca do pênalti. É arriscado, Aí né? também, ó. Aí eu faço uma pergunta para vocês, tem como não se emocionar com o futebol? Pois é. Olha, né? é muito difícil Não mesmo, tem, né? Há momentos em que, mas nesse caso aí, a emoção aí dá lugar à tensão, né? Claro, mas tudo Olha isso... só, mas faz parte da emoção, Claro, né? da Faz emoção. parte da emoção. Olha o toque. O que mexe com a sensibilidade, né? Com o lado do pé. Será que o José Quintana Júnior, no tempo de jogador de futebol, ele conseguia dominar, tocar assim na bola, hein, professor? Olha, com a categoria dele, né? Ó, já saiu jogando. Mas tem o lance do Higuita ali, contra o Roger Milá, que deu errado. É, aquele deu errado, né? Aí um outro lance, ó, que o goleiro só foi parado com falta. Passou o meio do campo e só foi parado com falta, saiu driblando todo mundo. Quem é o teu goleiro, Jareto? O meu goleiro, professor Gilson Pedro, muito boa essa pergunta. Olha, eu coloco assim, claro que muitas vezes daqui a pouco as pessoas podem pensar, poxa, mas pender um pouquinho pro lado do time do coração e tal, porque todos nós temos um time do coração. Claro que publicamente eu não gosto de falar porque eu gosto de poder criticar o time do meu coração e poder criticar o time os outros times também. Mas um dos goleiros assim que mais me chamou a atenção na infância, porque foi quando eu comecei a gostar de futebol, mais ou menos na mesma idade da Lisete, foi o Geraldo de Matos Filho, mais conhecido como Mazzaropi. Ele tinha aquele estigma de pegar pênalti. Tem um jogo dele, por exemplo, entre Grêmio e América de Cali, semifinal da Libertadores de 83, que ele defende uma cobrança de pênalti e a partir daquela cobrança o Grêmio tem a chance de jogar a possibilidade contra o Estudiantes de La Plata para chegar à decisão, que foi incrível, uma defesa que ele fez de pênalti incrível no já abandonado Estádio Olímpico, né? Para mim foi o Mazzaropi. Agora, claro, se for perguntar de seleção brasileira, não lembro de outro assim, que não seja o Tafarel, que inclusive no próximo bloco a gente vai mostrar defesas dele, viu? Para você, professor. Eu falaria do Tafarel, que eu acho que ele é um baita goleiro.
Rogério Ceni, estive conversando com ele há poucos dias atrás também, tem méritos, né? Mas como a gente está falando de Santa Maria, de Rio Grandense, de Inter, eu quero fazer uma homenagem especial hoje, então, para o goleiro Feijão do ano passado, que era o goleiro do Rio Grandense. Que legal. Que fez várias defesas e que fez um trabalho muito bacana. Então, a minha homenagem fica para o goleiro Feijão do Rio Grandense do ano passado. Ele tem uma escolinha de goleiros. Sim, realmente. E ele me liga todos os meses para me contar os progressos da escolinha de goleiros. Que legal. Olha que bacana. Rodrigo Feijão. Quero saber do professor Gilson Piber. Qual é o seu goleiro, professor? O meu é o Tafarel. Cláudio André Mergen Tafarel. Né? Tafarel não era um goleiro espalhafatoso, né? Era um goleiro tranquilo, não se atirava de qualquer jeito. E, né, tem uma presença fabulosa na seleção brasileira, foi campeão em 94, em território nacional, né? Internacional, eu gostava muito do Dazaev, goleiro da União Soviética na Copa de 82, né? Jogava muito, um goleiro de boa colocação. São goleiros, né? Todo mundo acho que tem o seu goleiro. É né? verdade, é verdade. Um abraço especial também para os atuais goleiros da dupla regional, porque não, o Matheus, né, goleiro do Inter de Santa Maria, e o Goico, goleiro do Rio Grandense, que o Goico tem uma história muito longa, né, nos clubes aqui de Santa Maria, né? E vamos colocar o Marcão também. Eu ia dizer o Marcão também. O goleiro do Rio Grandense e o Romário. O Romário, que foi do Rio Grandense, que agora está no Inter, né? Perfeito. São 2 goleiros, 4 goleiros, né? Vamos homenagear os nossos goleiros. Exatamente. A gente vai fazer um minutinho de intervalo. Na sequência, voltamos para conversar um pouco mais com o professor Gilson Piber, com a Lisete Freilich e também para mostrar lances de penalidades, onde o goleiro acaba deixando uma torcida triste, outra alegre, enfim, depois do intervalo. Eu sou a coisa mais importante do planeta. Sou forte, sou indispensável, sou mais eu. Afinal, todos precisam de mim. Não tenho cheiro nem gosto, sequer tenho cor. E mesmo assim, todos precisam de mim. As pessoas, as plantas, os animais. Tudo aquilo que habita a terra tem em mim a satisfação de suas necessidades. Sou a lágrima que sai dos seus olhos, o aguçar da sua boca sedenta. Limpo, floresço, regenero, hidrato e mato a sede. Sou tudo o que há de melhor e preciso me proteger, pois um dia posso me extinguir e sem mim, todos à minha volta virarão pó. Preciso me proteger e preciso que todos me protejam. Sou importante demais para acabar. Eu sou água. Somos todos água. Central do Esporte está de volta aqui pela TV Unifra, pelo canal 15 da NET Santa Maria e mais uma vez muito obrigado para você que está nos acompanhando agora, neste momento, no nosso canal do YouTube, o Unifra Online. Hoje com o professor Gilson Piber, também com a Lisete Freilich, que é especialista em consultoria esportiva, e o José Quintana Júnior não faz parte do programa hoje porque ele está lesionado. A voz atrapalhou ele hoje, está se recuperando, está com uma amigdalite, mas ele volta no próximo programa para participar com a gente. Hoje, 26 de abril, dia do goleiro, a gente já mostrou lances em que o goleiro fez grandes defesas, lances em que o goleiro saiu driblando. Daqui a pouquinho a gente vai mostrar lances de defesas, de penalidades por parte dos goleiros. Professor Gilson, já estamos na reta final aí do programa. Queria saber do senhor o seguinte, temos gauchão, né? O Grêmio eliminado, o Grêmio mais uma vez fora da decisão do Campeonato Gaúcho, temos Inter e Juventude. Quem será que chega lá, hein? Vai depender muito do primeiro jogo agora, né? O Juventude eliminou o Grêmio praticamente na primeira partida. O Grêmio jogou com vários jogadores reservas, não marcou gol em Caxias, levou 2-0. Na Arena fez uma boa partida, chegou a 3-1, mas não teve força e parou também nas boas defesas do jovem goleiro Elias, né? do Juventude. O Inter é favorito, não tem como Será que fugir acontece disso. de novo aquela diferença como aconteceu em 2008 do Inter
perder talvez o primeiro jogo, mas massacrar o Juventude no segundo? Acho que não. É diferente a qualidade técnica das equipes agora? É diferente. O Inter está com um time novo também. O Argel vem dando sequência a esses jogadores que vieram da base. O Juventude também está pegando fôlego, né, para a disputa da Série C do Brasileiro. Vai ser uma final bonita. Para você, Elisete, da Juventude, da Inter? Olha, um equilíbrio? O coração é que da Juventude, né? Mas eu acho que é um equilíbrio. Não vai ser muito fácil nem para o Inter e nem para o Juventude, porque o Juventude vai querer mostrar toda a força do futebol do interior, que eu acho que também, né, é um momento que a gente está vendo aí que, né, o Juventude está indo aí para a final com o Inter. Mas o Inter tem um baita time, né? Então, vamos ver aí, vamos ficar na torcida. Não, como disse o professor, não vai ser fácil. O São José não é um time do interior, né? Ele é da capital, mas ele simbolicamente é como se fosse o interior, tanto que ficou com o título do interior. Isso. Não pareceu para vocês um pouquinho injusto essa eliminação do São José, que fez uma brilhante campanha, fez a segunda melhor campanha até o último final de semana no Campeonato Gaúcho e acabar sendo eliminado? Os dois estão fora. Para mim, eu fiquei muito triste com isso, né? Porque, na verdade, o São José vinha fazendo um baita de um trabalho, assim como o Grêmio, tanto que a gente ficou, nossa, o futebol ele é muito dinâmico, né? Então tem muito isso, é muito estado emocional, é uma série de fatores, é o cansaço, é a recuperação de um jogo para outro. Então tem uma série de fatores que são preponderantes aí na hora do jogo. Então tudo é imprevisível. A gente hoje não pode dizer, vai ser o Juventude, vai ser o Inter, vai ser o momento, né? Primeira Liga, nas mãos do Fluminense, fica de bom tamanho? O Atlético Paranaense merecia uma sorte melhor? É que o Fluminense, né, foi mais competitivo na final, eliminou o Inter na semifinal nos pênaltis e ganhou o jogo. Só que, não sei, a Primeira Liga não emplacou. Não vingou, parece, né, professor? Não emplacou. E era um título aí que a dupla Grenal deixou passar. Hein? Acompanhou a Primeira Liga, Elisete? Muito pouco, porque eu estava na época de escrever meu livro e, na verdade, esse livro ele foi escrito em 6 meses, então foi um trabalho assim, e além das viagens constantes, né, então nem tudo eu consegui acompanhar, então eu tenho acompanhado mais, tipo gauchão, né, tudo que envolve mais o nosso estado nesse momento. Acompanho também Campeonato Brasileiro, outras coisas, agora o Grêmio, né? Então, enfim, mas nesse momento, para mim, foram 6 meses de trabalho muito intenso e que muitas vezes tu perdia o jogo, só via o comentário no jornal ou, enfim, na internet, né? Então, fiquei meio... Sim. Nós temos agora também a segunda etapa da Libertadores, né? Nós temos aí o Grêmio, temos o Corinthians, temos o São Paulo e temos o Atlético Mineiro. Desses 4, será que todos os brasileiros passam para as quartas de final? E eu arrisco dizer que talvez 2 equipes vão ficar pelo caminho. Concordo contigo, né? Agora não arrisco dizer quem. Pelo difícil, equilíbrio, né? Pelo equilíbrio da disputa, né? O Grêmio me pega o Rosário Central. O São Paulo me pega o Toluca. O Corinthians pega o Nacional. Acredito que seja o confronto mais favorável ao time brasileiro. E o Atlético Mineiro pega o Racing da Argentina. Jogar contra a Argentina é muito complicado. É bem difícil. Mas se bem que o torcedor gremista merecia, né? Porque há muito tempo vem sofrendo e não é fácil. Quem sabe esse ano dá de repente, uma zebra. Tem uma piada que o sujeito foi tomar uma cerveja, né? Chegou em casa, foi tomar uma cerveja. Daí a esposa estava trazendo um copinho para ele. Daí ele disse, não quero copo, quero uma taça. Quero uma taça, né? Ele pediu uma taça. Claro. Antes das nossas considerações finais, vamos para o terceiro e último giro sobre o dia do goleiro. Agora as defesas, olha só, defesas de pênalti. Essa aí eu acho que foi uma das mais sensacionais dos últimos anos, né? O Vitor contra o Tijuana, se não estou enganado, na Libertadores. Mexicano. Essa foi bonita também. Ronaldinho Gaúcho perdendo um pênalti, o goleiro da Inglaterra segurando, salvando do jeito que deu. Meteu um mãozão ali, hein, para tirar a bola. Esse aí foi outro pênalti também incrível. O jogador salvou na linha. Chuta daqui, salva dali, o goleiro respinga. Outra defesa. Essa deu aquele susto na torcida, né? Aí o Tafarel, que vocês falavam, uma das defesas mais importantes. O Brasil classificou para a final aí. Foi a semifinal contra a Holanda. Depois o Brasil perdeu para a França. Festa Copa brasileira. de 98.
Aí as grandes defesas. Lisete, muito obrigado pela tua participação aqui no Central do Esporte. @pra ser feliz, dia 6 de maio, na Feira do Livro, em Santa Maria, na Praça Saldanha Manhã. Qual é o horário? Das 17 às 19, mas eu gostaria de aproveitar, porque eu sei que a Unifra tem aí pessoas que assistem em vários lugares via internet, né? Então, no dia 13, estarei lançando em São Paulo, na Avenida Paulista, na Martins Fontes. No dia 6, aqui em Santa Maria, na Feira do Livro, das 17 às 19. E no dia 10, em Porto Alegre, no Shopping Guatemi, na Champanharia Natalício Miolo. Né? Então, vai ser uma maratona aí de lançamentos, né? E convido vocês todos para participar. E digo também sempre para as pessoas, quero dar um abraço em cada um de vocês, que vocês me ajudaram a construir essa história. Esse livro, ele tem um pedacinho de cada um, né, na história que foi construída. Legal, muito bacana. Professor Gilson Piber. Legal, né? Acho que é legal. Primeiro, né, tem uma presença feminina no programa, né? Eu acho que a última presença foi a Mariane dos Santos. Da canoagem. Da canoagem, né? E a Lisete conhece o assunto, é do ramo, tem um papo legal, uma conversa agradável. E a gente, eu acho que valoriza também o trabalho, né, de alguém que luta pelo nosso esporte, pelo nosso futebol. Muito legal, legal mesmo. Mais uma vez, muito obrigado a Lisete Freitas por ter acompanhado, por ter participado do Central do Esporte aqui com a gente, ao professor Gilson Piber. Esperamos o José Quintana Júnior na próxima terça-feira, junto aqui. A gente volta na próxima terça-feira, a partir das 7 da noite, no canal 15 da NET, ou a qualquer momento pelo Unifra Online no YouTube. Um grande abraço a todos e até a próxima terça-feira.